Hoje, aqui no Show Business, teremos Eduardo Fischer, co-presidente da MRV, uma das maiores construtoras do Brasil. Eduardo, vou começar por uma pergunta simples. O que é ser co-presidente? Nossa, é engraçado que muita gente me pergunta isso com uma frequência muito grande. Eu divido a presidência da MRV com o Rafael, e a minha resposta para isso é sempre muito simples. Na verdade, eu tenho um sócio, né? Eu e o Rafael dividimos a gestão da companhia há 6 anos já, né? E o que eu tenho nele é um parceiro que me complementa, e o que ele tem em mim é exatamente um parceiro que o complementa. Então, nós temos uma visão de sociedade nessa companhia, né? Com tantas outras companhias que têm sócios, nós somos um sócio, tem 2 sócios que lideram a companhia hoje. Então, é uma relação muito fácil, muito tranquila e muitas vezes muito confortável também, porque a dita solidão no poder, né, ela é muito amenizada quando a gente pode dividir, especialmente as decisões estratégicas e as decisões, vamos chamar, mais difíceis, né? Nós estamos vivendo um momento onde nós dois nos apoiamos muito, né? Porque são decisões que a gente tem que tomar no dia a dia em relação a um cenário novo que nenhum de nós viveu. E nesse momento, especialmente, eu acho que isso foi muito importante. Então, acho que olhando para a nossa experiência aqui de 6 anos, ela foi uma experiência vitoriosa. Nossa sociedade criou muitos frutos positivos, muito mais do que os negativos. Então, a gente dividir a presidência significa uma interação muito grande o tempo inteiro. Então, não tem um dia que a gente não conversa muitas vezes, né? Muitas vezes a gente nós temos até uma estratégia nossa aqui que, inicialmente, onde um está, o outro não está, né? Acho que é para aproveitar todo o potencial que essa co-presidência nos dá. A gente tem essa premissa básica, mas também ela vem junto com a necessidade de estarmos alinhados o tempo inteiro. E a gente faz isso com muita disciplina, né? Conversando todos os dias, dividimos tempos o tempo todo, alinhamos o tempo inteiro, nos alinhamos sempre. Então, a gente é uma companhia geograficamente muito dispersa, estando em 22 estados do Brasil. Então, a nossa proximidade com a operação é muito importante. E todas as segundas-feiras, por exemplo, nós estamos aqui em Minas, que é a nossa sede, né? E juntos a gente faz uma série de conversas, uma série de divisão de estratégias para que a gente esteja sempre alinhado. Mas isso funciona muito bem. Eu li que o nível de inadimplência das empresas de construção em geral estão praticamente iguais ao antes da pandemia. Isso é verdade? Como é que a pandemia afetou vocês? Isso é verdade. E interessante, porque se a gente voltar 6 meses atrás, que a pandemia estava iniciando e estava aquele pânico, né? Ninguém sabia direito o que ia acontecer, primeiro seria o impacto disso na saúde das pessoas, nossas famílias, nossos colaboradores, e segundo, qual seria o impacto disso nos negócios, né? As pessoas, no nosso caso, que as pessoas continuariam querendo comprar um imóvel num cenário desse de pandemia, de perspectiva de desemprego e tal. Passou-se um mês dentro da pandemia, todos os cuidados com a saúde que a gente poderia ter tomado, nós tomamos, né? E aconteceu exatamente o inverso do que a gente estava temendo, né? O lar ganhou um novo significado, né? Ganhou uma importância nossa. Passaram a olhar para o lar de uma forma que não vinham olhando. A demanda por imóveis, que no Brasil já era grande, porque a gente nós produzimos mais famílias no Brasil por ano do que habitações. Então, o famoso déficit habitacional cresce todo ano, né? Então, esse novo significado do lar, né, trouxe uma demanda ainda maior, né, para o nosso setor, especialmente para a habitação de baixa renda, que é o que a gente faz, né? E de fato, com essa demanda forte, a gente viu os índices de inadimplência, que também era uma preocupação, se mantendo estáveis, né? As pessoas estão dispostas a colocar no lar, né, os recursos que elas têm para que aquele ambiente seja um ambiente de segurança dela e da sua família. Agora, nesse processo, vocês precisaram, obviamente, de financiamento, né? Com essa pandemia, tudo ficou mais difícil.
Vocês encontraram facilidade no financiamento? Como é que vocês operaram? Vocês tinham caixa? Explica um pouquinho para a gente. Não, o nosso negócio é um negócio que consome muito capital, né, Sônia? Você imaginar que o Exatamente. ciclo do nosso é muito longo, então ele começa ali na compra do terreno e passa por um processo de legalização do empreendimento de 2 a 3 anos. Depois disso, o lançamento do empreendimento, depois outros 2 anos de construção. Então, o setor ele depende, obviamente, de financiamento para financiar a sua operação e também para financiar o cliente final. Dificilmente uma pessoa, uma família compra um imóvel sem financiamento. Então, sim, nós somos totalmente dependentes de um ambiente macroeconômico equilibrado, com taxas baixas e disponibilidade de crédito, né? O que a gente enxergou nesse momento é, de fato, que os bancos estão presentes. Os bancos estão lá, né? Nós não tivemos em nenhum momento dificuldade de captação de recursos, apesar da Energia ser uma empresa com baixa alavancagem, a gente está muito bem capitalizado, né? Mas os bancos também vieram nesse momento e participaram, né? Nenhuma dificuldade em conseguir crédito para a companhia corporativa e, mais importante do que isso, nenhuma dificuldade em se conseguir crédito para os clientes financiarem os imóveis, especialmente a Caixa Econômica Federal, que é o banco que mais financia os nossos clientes finais. Então, a Caixa, pelo contrário, ela foi lá e criou uma série de facilidades e incentivos para que os clientes continuassem financiando seus imóveis. Você pode explicar um pouquinho, assim, para quem está nos assistindo, que tipo de facilidade a Caixa deu para comprar? Eu sei que vocês operam muito no Minha Casa Minha Vida, né? Que tipo de facilidade ela deu para quem está querendo comprar? Eu acho que a principal dela, né, foi o fato do cliente poder pagar o pagamento das suas prestações durante um período, né? Os Quanto clientes tempo foi estavam isso? entrando, foi até 6 meses, né? Tá. Bom, mais do que efetivamente o resultado final disso, a mensagem que o banco dá quando ele faz uma iniciativa dessa, ela é muito forte, né? Porque a pessoa que está ali insegura, ou eu, talvez perca meu emprego, de fato eu preciso comprar uma casa, eu preciso me mudar, mas ao mesmo tempo eu estou receoso. Olha que esse incentivo vem e ele foi muito, não sei se você se lembra disso, ele foi muito propagandeado, especialmente no início da pandemia, então isso tem um impacto muito grande. Isso, de fato, foi um ponto muito positivo e a gente conseguiu perceber isso aqui na operação, no dia a dia, no relacionamento com potenciais clientes com muita força. O conforto dessa mensagem foi muito grande. Então, explica. A Caixa deu uma carência para essas pessoas praticamente de Exato. 6 meses, né? Agora ela continuou pagando as construtoras, é isso. Ela fez um. Sim, Tá. Eu queria exatamente. saber como é que funcionou esse mecanismo. Exato. Ela deu uma carência desses clientes, mas ao mesmo tempo os financiamentos já contratados, e que estavam sendo contratados, continuaram sendo pagos do banco para as construtoras, para as incorporadoras, de forma normal. Então, de fato, ela Tá. fez um papel social, vamos dizer assim, importante, né? E foi voluntário e foi feito de uma forma muito fácil. Criou-se um aplicativo onde o cliente da Caixa conseguia fazer isso de forma muito, muito fácil, né? Então, isso de fato foi muito impactante, porque você deu a segurança para o cliente de um lado e na outra ponta as incorporadoras e as construtoras continuaram recebendo seus financiamentos de forma normal. Eduardo, se eu hoje quiser entrar no Minha Casa Minha Vida, né? Se eu quiser comprar uma casa no Minha Casa Minha Vida, eu continuo tendo esses 6 meses de carência? Hoje isso já mudou? Assim, 6 meses depois do começo da pandemia. Não, você continua tendo essa possibilidade, né, com os financiamentos da Caixa. Então, isso ainda está vigente, né, Tá. o que é muito bom. O que a gente enxerga nesse período exato a gente já está em meados de setembro, né, que desde abril a procura por imóveis continua muito forte. Essa discussão que a gente está tendo sobre o incentivo especificamente da Caixa Econômica Federal
ele é importante, né? Mas é muito mais do que isso, né? Você tem toda como eu te falei no início, uma ressignificação do lar, né? Uma importância crescente disso, somada a nossa o nosso tradicional déficit habitacional. Então, isso tem gerado, de fato, uma procura muito forte que continua até hoje, né? Isso é importante porque o nosso setor, ele é um setor que tem uma participação do PIB muito alta e também é um grande gerador de empregos. O setor de construção civil gera muito emprego. Ele estando forte, estando incentivado, ele é muito importante agora. Eu acho que ele vai ter um papel ainda mais importante nessa transição do pós-pandemia. Eduardo, vou te interromper um minutinho e a gente já volta. Como a pandemia influenciou nas vendas de vocês via redes sociais, via internet? Vocês já tinham, não tinham? Vocês montaram alguma coisa em relação a isso? Isso acelerou as vendas de certa maneira? Como é que vocês investiram aí no digital? Uma ótima pergunta, Sônia. A gente já vinha há muitos anos, isso é uma tradição nossa, a gente investe muito em tecnologia. É um percentual relevante dos nossos investimentos vão em tecnologia. E a gente já vinha com um canal digital muito forte. A gente começou a fazer vendas captadas pela internet de apartamentos há 15, 20 anos atrás, né? E a gente veio amadurecendo isso com o tempo, até um dado momento onde isso chegou a ser 1/3 das nossas vendas feitas já por internet. Nossa. E a gente começou a fazer um projeto há 2 anos atrás, convergir quase que todo o processo de venda do imóvel para uma plataforma digital, né? E esse é um projeto que começou há 2 anos atrás, muitos investimentos nele, para que a experiência do cliente seja da prospecção do apartamento, da visualização das plantas, das possibilidades de opção de decoração que ele tem, né? Da interação com um corretor de imóveis, a assinatura do contrato, a aprovação de crédito desse cliente, tudo feito dentro de uma plataforma digital. E a gente, olha como é que são as coisas. A gente começou a fazer um piloto num empreendimento nosso aqui em Minas, né? Pouco antes da pandemia iniciar. Então a gente começou com isso em fevereiro, né? Em meados de março nós começamos até a questão da pandemia, e aí a gente decidiu fazer o rollout dessa plataforma mais rapidamente do que a gente inicialmente havia previsto, porque a gente tinha a ferramenta na mão, ela estava em testes, e aí serviu de fato para acelerar a implantação disso. Nossa. Isso foi um dos fatores que nos ajudou a passar muito bem, ou está nos ajudando, né? A passar muito bem por esse momento, porque o canal digital ficou muito mais forte e a gente tem um veículo tecnológico para poder atender essa demanda com uma qualidade muito alta. Então, de fato, foi um investimento que se pagou muito rapidamente. Quanto por cento, mais ou menos? Hoje, nesse período dos últimos 5, 6 meses, mais de 80% das nossas vendas está entrado via plataforma, né? Então, assim, Nossa, se olhar para o meu bastante. cliente, muito alto, muito relevante. E se você olhar para o meu cliente padrão, o meu cliente está comprando o primeiro imóvel da vida dele. Então, é um cliente que acabou de se casar, ou é solteiro e irá se casar, é uma jovem família, né? Então, a idade média dele está ali em 26, 27, 29 anos. Né? Já é, naturalmente, um perfil que está mais propenso ao uso de tecnologias, né? A fazer as coisas mais remotamente. Já é da natureza desse cliente potencial nosso e do nosso cliente que está aqui dentro da companhia. Então, foi muito fácil. A gente deu a plataforma e o cliente naturalmente usa ela com muita naturalidade e é uma experiência muito fácil. Então, de fato, acho que essa é uma das tendências que, de fato, vai permanecer mesmo no pós-pandemia. Acho que essa é uma tendência que veio e vai ficar. E em termos de margem de lucro, o que vocês fizeram aí, né, nesse processo? Porque, enfim, as pessoas não estão com a capacidade de comprar que tinham, né? Vocês se espremeram, tiveram que reduzir, vocês começaram a fazer unidades menores. Enfim,
Que tipo de ajuste você fez para continuar mantendo as vendas e o nível de inadimplência ok? Então, de fato, sim. O que a gente percebeu? Primeiro que as nossas vendas cresceram muito. As vendas do nosso segundo trimestre já foram maiores que a do primeiro e maiores que a do ano anterior. E é o mesmo trend que a gente está olhando para o terceiro tri, né? Isso veio com uma explosão de demanda, mas ao mesmo tempo veio junto com uma insegurança das pessoas natural, pelo momento que a gente está enxergando, de que, pô, será que é o momento de eu fazer um investimento tão relevante, que é o bem mais caro que as pessoas compram ao longo da vida, né? Normalmente é o imóvel. Então, existe sim, por mais que essa demanda tenha crescido, você tem uma insegurança na hora de fechar o negócio. Então, qual que foi a nossa estratégia aqui? De fato, a gente deu no início uma redução de preços para poder dar o incentivo para que Volume. aquele cliente fizesse a compra e justificasse o crescimento de volume. Então, de fato, você olhar para isso, os nossos preços durante a pandemia caíram, né? A gente Tá. começou a fazer uma tabela comercial um pouco mais agressiva. Já de uns meses para cá, a gente já consegue voltar um pouco com isso, mas não a valores pré-pandemia, que a gente continua com uma visão de competitividade e a necessidade de fazer com que essa conversão da venda aconteça. Então, a gente está nesse cenário com volume de vendas maior, um preço um pouco mais baixo. Acho que à medida que a gente caminha para o fim da pandemia, as coisas tendem a se normalizar novamente e a gente consiga voltar aos patamares anteriores, mas nesse momento ainda não é a nossa estratégia. Você está notando algum movimento rumo a investimentos em imóveis como renda? Primeiro, o meu cliente, quer dizer, a nossa linha principal de produtos aqui na MRV, ela é para o comprador do primeiro imóvel. Dificilmente você tem investidores no nosso negócio, porque é um outro tipo de produto endereçado por uma família que está comprando o primeiro imóvel, né? Mas explorando um pouco o que você está falando, eu tenho dito isso com uma certa Mas você tem uma frequência. parte, né, Eduardo? Você tem uma parte que não é Minha Casa Minha Vida, né? Nós temos uma parte que não é Minha Casa Minha Vida, que tem até crescido, e nós criamos uma nova linha de negócios há 2 anos atrás, que é de locação de imóveis, né? Então a gente faz todo o desenvolvimento daquele imóvel, da compra do terreno, a construção dele, e depois a gente loca ele inteiro com uma experiência fantástica. O cliente pode, por exemplo, optar por locar uma vaga de garagem ou não. Ele tem ali uma série de experiências distintas para facilitar a vida dele. Você tem um mini mercado totalmente digital dentro do condomínio, onde ele pode fazer pequenas compras, né? Então essa é uma linha que a gente está apostando bastante. A gente fez os primeiros 4 empreendimentos nessa linha. No final do ano passado, a gente criou o primeiro fundo imobiliário residencial do Brasil. Ele não existia no Brasil, essa ferramenta. E vendemos esses 4 empreendimentos para esse fundo, né? Nós temos outros 10 em andamento, né, para essa linha de negócio que chama Lu, né, que também serão incorporados a esse fundo imobiliário no futuro, assim que eles estiverem mais maduros, prontos, né? Então, esse é algo que a gente está apostando muito no Brasil. Isso só funciona porque você tem uma taxa de juros muito mais equilibrada no Muito. Brasil hoje. Esse é um E essa, negócio que até 3 anos atrás não ficava em pé. não, justamente isso que eu estava perguntando, com a questão do retorno para o rentista, né? De aplicações financeiras, se você foi nessa brecha que você deve ter entrado com esse novo tipo de negócio. Foi? Mais ou menos ou Com não? certeza, E sim, quanto com tempo você certeza. tem isso já? Esse negócio começou a ser. A MRV fez a compra no ano passado no início desse ano, de uma companhia americana, né? Que tem um modelo de negócio muito semelhante a esse, num mercado muito mais maduro do que o nosso, né? Claro. Que é de fato você desenvolver as propriedades, né? E para locação plena daquele ativo e depois venda para um fundo imobiliário. E a gente foi lá e copiou isso dessa companhia. Há 2 anos atrás essa operação começou, né? E agora a gente está nessa fase de ramp up dela, fazer com que ela ganhe musculatura, porque é algo que a gente aposta muito. O que é importante para nós? Eu tenho dito isso, o nosso negócio é totalmente dependente de crédito,
Então, ele é dependente da disponibilidade de crédito, desde que esse crédito seja barato. Nós nunca vimos isso no nosso setor. Eu estou no setor há 28 anos e eu nunca vi uma taxa de juros, ninguém nunca viu uma taxa de juros como a gente está vendo. A magnitude disso para o nosso setor, do impacto, talvez a gente não consiga enxergar ainda. Ela vai ser muito violenta. É isso que eu estou entrando. Porque vocês compraram essa incorporadora AHS, né? Residential, né? Por 235 milhões de reais. E isso foi no ano passado, foi justamente para investir nesse nicho. O que eu estou tentando puxar agora é o seguinte: o mundo está com taxas de juros muito baixas. 60% dos papéis, todos os papéis no mercado financeiro no mundo, eu vi uma pesquisa de um banco grande, estão rendendo juros negativos. Então, a tendência é para o imóvel, né? Aí eu tenho um medo, olhando um pouquinho para trás, né? Eu já tenho essa experiência da quebra de 2008, da bolha imobiliária americana. Existe alguma possibilidade disso acontecer no Brasil? Na minha cabeça, zero. Zero? Tá. Por quê? Porque se a gente olhar para trás, muitos se falam, você vai lembrar disso, depois da bolha de 2008 nos Estados Unidos, subprime, falou-se muito de uma eventual bolha no Brasil, no mercado imobiliário, nos anos seguintes, 2010, 2011 ali. Mas os juros estavam enormes. Isso, os dois mercados são muito diferentes, são duas mecânicas muito diferentes. Se você pegar toda a década de 80, 90, até o início dos anos 2000, o mercado imobiliário brasileiro não existia. Não existia crédito imobiliário. Você vai lembrar disso, as próprias incorporadoras concediam crédito para os seus clientes, eles faziam o papel dos bancos. Né? Isso começou a mudar. O Instituto da Alienação Fiduciária, lá no início dos anos 2000, o mercado teve um pouco mais de segurança. Exatamente, um marco regulatório que dê segurança para os bancos concederem crédito, e ao mesmo tempo o Brasil já com uma inflação controlada, que é importante para o nosso setor. E você olhar, eu falei isso no início da nossa conversa, o Brasil ainda fabrica, entre aspas, mais famílias por ano do que imóveis. Nós temos um déficit habitacional de 8 milhões de moradias e ele cresce todo ano. Então você tem uma dinâmica de demanda e oferta que evita que essa bolha aconteça. Né? Então acho que a gente está muito, muito, muito distante de uma realidade tipo aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, até porque a concessão de crédito no Brasil era de fato muito mais responsável do que foi nos Estados Unidos no tempo pré-subprime. Então, de fato, você tem toda uma dinâmica do setor mais equilibrada. Eduardo, vamos interromper um pouquinho aqui a conversa e a gente volta já já. Como é que a MRV está tratando o meio ambiente, as suas construções? Quais são os cuidados que vocês estão tendo? Conta um pouquinho sobre isso. Olha só, a gente sempre teve essa visão de que a companhia tinha que ter uma postura em relação à sociedade que justificasse a sua existência. Obviamente, isso é uma jornada de aprendizado. Né? Se a gente voltar 30 anos atrás, era uma postura, hoje é outra, daqui a 10 ou 5 anos vai ser outra totalmente diferente. Né? Então, a gente vem desde muito cedo fazendo vários investimentos sociais, isso é importante para nós. Nós temos aqui dentro da companhia um instituto, que é até presidido por mim também, que ele pega 1% do nosso lucro anualmente e direciona para investimentos sociais, boa parte deles para educação de jovens e adultos, que acho que é uma coisa que o Brasil precisa muito. Né? E a gente também está fazendo, tem uma pegada de ESG muito forte. Né? Há 2 anos atrás, nós colocamos para nós mesmos uma meta de entregar todos os nossos empreendimentos até 2023 com energia fotovoltaica. Né? Para um produto que é vendido hoje a um preço médio de R$150 mil, esse é o preço médio do nosso apartamento no Brasil, né? Você ter essa facilidade. Primeiro, você gera uma redução na despesa de condomínio e de conta de energia daquelas famílias. Segundo, você gera um benefício ambiental forte. E a gente começou com esse projeto
e outros tantos em paralelo, como redução mapeamento da nossa pegada de carbono, que iniciou há vários anos atrás, anular emissões, que também foi uma iniciativa que a gente teve há alguns anos atrás, né? E também a levar isso para os nossos condomínios na forma de reciclagem, de forma que você facilita para que aquilo lá, depois de ocupado, depois de habitado, também tenha a mesma pegada. E por incrível, assim, e é uma coisa interessante, porque muito tem se falado nesses últimos 4, 5 meses, de como a pandemia acelerou a jornada digital das empresas. Mas o que eu estou enxergando é que a pandemia está acelerando a jornada social das empresas e a ambiental muitíssimo. Então, assim, já começam a nos E a das questionar até de pessoas forma um pouco. físicas também, né? E a das pessoas físicas também, né? Também, eu acho que a gente. Isso, nós levaremos legados positivos dessa crise também, não tenho dúvidas. Esse é um deles. Então, a gente também começou a debater aqui que nós criamos 2 comitês dentro da companhia quando a pandemia começou. Um de crise, acho que como toda a companhia fez, né? E um de futuro. Né? O que vai ser do futuro? O produto do nosso cliente, da postura da companhia em relação à sociedade. A sociedade vai continuar nos dando a licença para funcionar, para operar, para fazer parte daquele ambiente, se a gente for como a gente é hoje, ou nós teremos que ser ainda melhores? A nossa conclusão é que a gente vai ter que ser ainda melhor. Né? Fala um Então, a gente pouquinho tem sobre discutido. isso, Eduardo, sobre futuro, porque é uma coisa que ninguém está conseguindo mapear. Ninguém. É muito difícil, né? Quando a gente sai dessa pandemia, quando é que. O que é o novo normal? Que para mim isso é uma incógnita, né? Você tem. Qual que é o velho normal? Aquilo era normal? Também não era normal. O que é um futuro normal? Vocês têm, como todo engenheiro, né? Que você é esse planejamento em cima Muito do futuro? difícil. Muito difícil. A gente tenta fazer leituras que sejam o mais próximas possível do que vai acontecer. O que a gente fez definimos 6 grupos de trabalho distintos de futuro, de pessoas, de produto, de colaboradores, né, que a gente chama de gente. Qual vai ser a nossa postura? Por exemplo, o home office vai ser algo pleno no futuro? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas, eu tenho percebido isso aqui dentro da companhia, as pessoas têm a carência de estarem presentes, de estarem próximas, de trocarem ideias. Isso é muito enriquecedor para a cultura da companhia, para a geração de ideias. Mas vai ser como era antes? Talvez não. Então a gente já está redimensionando nossos escritórios para trabalharem com 70% do contingente do que era antes. O resto vai estar de alguma forma em home office ou de algum outro meio. Né? Então acho que isso é uma tendência. O produto vai ser igual? Também acho que não. A gente já está olhando para ele para acrescentar talvez um espaço para se trabalhar, talvez uma pegada ainda mais ecológica e ambiental, com horta, com espaços verdes maiores, para que as pessoas de fato possam curtir aquilo ali de uma outra forma. As pessoas saíam de casa antes, hoje elas querem ficar mais, talvez isso fique. Né? E aí no grupo, no aspecto corporativo e empresarial, qual vai ser o nosso papel? A gente fez doações da monta de 30 milhões de reais ao longo dessa pandemia. A última, recentemente, a gente está participando de um projeto para o desenvolvimento de uma vacina também, ajudando financeiramente. Né? Então, a gente fez uma série de iniciativas que elas se estenderão para o futuro. A gente entende que sim. Nosso papel em relação à sociedade vai ter que ser ainda mais presente, ainda mais forte em diferentes aspectos do que era até então. A gente considerava que a gente fazia bastante. Talvez hoje, olhando para o futuro, já não seja mais o suficiente. A sociedade nos cobrará mais. Eu acho que essa é uma das acelerações que virão junto com a digital, a aceleração social, a responsabilidade das companhias, das pessoas físicas, dos executivos, nesse novo normal, como você colocou. O item energias renováveis, né? Como é que isso vai ser incorporado às construções? Vocês já começaram um processo, né? Enfim, em relação a isso. Talvez minha casa, minha vida acabe tendo energia solar como motor dentro desse planejamento. Tem alguma coisa diferente para você
nos revelar aqui só entre nós mesmos? Algum projeto particular? Sim, a gente começou a fazer esse projeto há 2 anos atrás, como a gente falou, acho que é um projeto importante, ele é um marco importante não só para a MRV, para o setor todo, eu acho que ele pode sim, eventualmente, virar alguma coisa que venha a ser regulado dessa forma. Em paralelo a isso, a gente começou também um projeto no início deste ano, que é a construção de plantas solares para abastecer a nossa operação com energia renovável. A primeira delas já está concluída em Uberaba, no Triângulo Mineiro, né? E a gente tem outras 5 plantas em desenvolvimento em diferentes estados do Brasil, né? No Paraná, São Paulo, Bahia, né? Que a gente está no Espírito Santo também. Então, a nossa ideia é construir essas plantas que nos abasteçam com energia renovável a operação. Então, você vai ter, de um lado, os clientes usufruindo desse benefício, e na outra ponta também a operação da companhia usando essa energia renovável para abastecer a sua operação. E a gente está com assim, a nossa ideia, sabe, Sônia, de futuro, ela passa pela seguinte lógica. O que é o nosso cliente para nós? Nosso cliente entra na nossa vida quando a gente lança o empreendimento. 2 anos depois ou 3 anos depois de ter comprado o terreno e ter desenvolvido o projeto. E quando ele recebe as chaves do seu imóvel, naquele 2 anos depois do lançamento, o relacionamento dali para frente é um relacionamento meio pouco intenso para um produto que o cliente usa durante 12 horas da vida dele. Hoje até muito mais do que isso, né? Que ele fica ali durante, sei lá, 20, 25 anos da vida dele. Então, a nossa ideia de futuro é criar um business em volta desse relacionamento que se estenda do momento que ele compra um imóvel da MRV ou de que ele alugue, no caso do alugo, até o momento que ele saia da nossa vida 20, 25 anos lá na frente. Depois, Isso passa série de benefícios, né? Que ele pode consumir energia elétrica mais barata vinda dessas plantas que a gente está produzindo? Pode, é uma vantagem para ele, é uma vantagem para nós. Ele pode consumir através de um marketplace que a gente já colocou para funcionar, onde ele vai ter benefícios de parceiros nossos, sendo cliente MRV. Eventualmente, lá na frente, se ele quiser migrar de um apartamento menor para um maior, ele pode fazer isso dentro da nossa plataforma e a gente comercializa esse imóvel para ele e proporciona para ele a compra de um novo dentro da própria plataforma da MRV, também é algo que a gente está no nosso rascunho. Estou te dando uma série de spoilers hoje aqui. Né? Então, assim, a nossa visão de futuro de um negócio que faz parte da vida dessas famílias de forma tão intensa e tão longa é essa. Eu tenho que deixar de ser simplesmente um fornecedor de um lar, de um teto para essas pessoas, para um fornecedor de uma experiência de 30 anos de duração. Exatamente. Como é que você imagina as cidades inteligentes? Eu acho que a gente tem um papel muito importante no desenvolvimento dessas cidades. Tá? Eu tenho me engajado especialmente nisso, junto com o Pacto Global, as ODS da ONU, que a gente faz, nós somos signatários, eu sou embaixador da ODS 11, que é das cidades sustentáveis, e eu tenho uma preocupação muito grande. O tempo passa muito rápido e as cidades vão se degradando se elas não nascem bem planejadas. E você acha que o grande problema social das grandes cidades, São Paulo, seja Belo Horizonte aqui, são esses. Você olha para a cidade, elas foram mal planejadas, nasceram de forma desestruturada e todas as mazelas sociais que a gente vive como sociedade vêm depois disso. Uma mobilidade ruim, um saneamento que não funciona, educação básica que não atende, né? Então a gente tem um papel importante nisso e a gente está fazendo a nossa parte. Agora, como é que a gente conserta essa maçaroca? São Paulo é um caos, não é novidade para ninguém. Rio de Janeiro, um caos. Belo Horizonte já não conheço tanto, parece ser um pouco mais organizada, parece. Você pode me dizer. Acho que toda cidade, você destrói tudo e reconstrói? Nós temos 2 caminhos aqui. Nós temos que, primeiro, criar PIB, criar riqueza no país, para que esse cara consiga sair dali e ir para uma coisa formal. Né? O que está começando a acontecer no Brasil, o que a gente não tinha, que eu te falei da magnitude. Né? Você tem taxa de juros a 2%. O Minha Casa Minha Vida, que você citou, a taxa de juros Minha Casa Minha Vida, para o cara de mais baixa renda, começa em 5% ao ano e vai a 8%.
O cara do Minha Casa Minha Vida com 8% ao ano, você vai no Itaú, você consegue uma taxa mais barata do que essa? O que eu estou te falando? Né? O próprio Minha Casa Minha Vida, que é o grande veículo de habitação de baixa renda no Brasil, ele pode nem ser necessário, ou ser necessário só para baixíssima renda, porque uma Mas renda acima de, sei lá, a Caixa não dá juro menor? É esse 5 a 8% também? o Minha Casa Minha Vida é de 5 a 8%. Só que 5%, a hora que você tinha uma Selic a 14 e você ia contratar um financiamento bancário a 12, era uma vantagem enorme. Hoje já não é mais. A queda de juros, se ela vier para ficar como era em qualquer país civilizado, vai abrir um potencial para o mercado imobiliário que é monstruoso. Porque eu tenho falado que a magnitude a gente não entendeu ainda, porque ela é tão brutal, porque eventualmente uma boa parcela da população hoje que depende do Minha Casa Minha Vida não vai depender mais. Ele pode conseguir um crédito tão barato no Não Bradesco, no valeu. Santander, Mas aí e vai comprar. tem que ter alguém assegurando, né? O problema é a Não, mas ele inadimplência, né? tem, porque são. Não, exato, mas os bancos fazem isso bem, né? A concessão de crédito é muito responsável. Então, assim, aí você vai deixar o programa social, o Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, para aquela base da pirâmide que é muito, muito pobre, né? Que aí de fato ela precisa. Como ela tem, nos Estados Unidos também tem programa social de habitação. Né? Os países têm isso como premissa, porque todos entenderam que a habitação, a falta de habitação gera todos os outros problemas sociais em sequência, né? Então, assim, se a gente conseguir ter um macroeconômico equilibrado, para que essas taxas permaneçam baixas, o mercado imobiliário, inclusive de baixa renda, vai explodir. Porque nós não vamos ser Entendi. só mais Minha Casa Minha Vida dependentes. O mercado privado bancário vai conduzir, vai resolver a maior parte do problema. Adorei sua entrevista, espero tê-lo conosco mais vezes. E rezo aqui para esse projeto de cidades inteligentes e planejadas ir para frente, porque planejamento é uma das coisas que o Brasil mais precisa em todas as áreas, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, obrigado, a conversa foi ótima. Um pouco curta, acho que ele poderia ser mais longa, foi um prazer enorme. Então, Estou à vou disposição. convidá-lo para vir outras vezes. Deixa essa pandemia acabar, a gente Sou conversa pessoalmente, tá bom? muitíssimo Obrigada. obrigado, Sônia. Um abraço. Até logo.